Sabe como é? Às vezes, uma única frase já diz tudo. Uma só linha de um poema que consegue guardar um país inteiro, um sentimento profundo, um conflito silencioso. Vamos ouvir com calma. Noites de insônia na terra adormecida. Só a sonoridade já entrega muita coisa, né? A gente sente um peso, uma tensão nessas palavras. Se a gente fosse traduzir, seria algo como Sleepless Nights in the Sleeping Land. O paradoxo pula na nossa frente. Como assim? Alguém tá lá, de olho aberto, numa terra que tá dormindo a sono solto. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. Que história gigantesca pode caber numa frase tão curtinha? É isso que a gente vai desvendar agora. Vamos mergulhar nisso. A origem desse enigma vem lá da Guiné-Bissau, pela voz e pela alma do poeta Tony Cheka. E para decifrar essa frase, a gente precisa primeiro entender um pouco do artista e do lugar de onde ele fala. Ok, vamos quebrar esse mistério em duas partes, para ficar mais fácil. A primeira delas, a insônia. Quem é que não consegue dormir nessas noites? E o mais importante de tudo, por quê? E aqui que a coisa fica bem interessante. A palavra insônia, nesse contexto, ganha um sentido totalmente novo. Não é sobre um distúrbio do sono, sabe? A insônia poética é outra coisa. É um estado de alerta constante, uma consciência tão afiada que chega a doer. É o fardo de ver tudo com uma clareza absurda, enquanto o mundo ao redor parece que está tirando uma soneca. E quem tem essa insônia é o poeta. Ele se transforma numa espécie de vigia, de sentinela, a consciência da nação. É aquela figura que, seja por dever ou por destino, fica acordada para testemunhar o que mais ninguém está vendo. Bom, isso nos leva direto para a segunda metade da frase, a tal da terra adormecida. O que pode significar um país inteiro estar, metaforicamente, dormindo? Pois é, esse sono pode ser um monte de coisa. Pode ser aquela apatia geral diante dos problemas, uma estagnação que não deixa nada ir para frente. Pode ser o peso de uma história política instável, de um potencial econômico que nunca se realiza, ou até um esquecimento das próprias raízes, da própria cultura, dos próprios ideais. Certo, agora é a hora de conectar os pontos. Como é que a insônia de uma pessoa se liga ao sono de todo o resto? A chave está justamente na atenção, no choque entre esses dois estados. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem a insônia, que é a consciência, o testemunho, a preocupação. Do outro, a terra adormecida, que é a apatia, a estagnação, o potencial desperdiçado. A insônia do poeta, veja bem, não é a causa do sono da terra, é a consequência mais direta, é o fardo de quem vê. E aqui está o coração da coisa toda. A angústia que não deixa o poeta dormir vem exatamente daí, de enxergar esse abismo gigante entre o que a nação dele é na realidade e tudo aquilo que ela poderia ser. É essa distância que tira o sono. Mas, essa vigília não é só sofrimento passivo, não. A arte que nasce dessa insônia toda tem um propósito, uma função muito clara. Vamos ver qual é. A gente pode pensar na função do artista em 3 etapas. Primeiro, observar. A insônia obriga a pessoa a ver a verdade, nua e crua. Segundo, diagnosticar. As palavras dão nome ao problema, a condição da terra adormecida. E por fim, o mais importante, despertar. O poema deixa de ser só um texto e vira um alarme, um despertador para a sociedade. Então, fica claro que um verso como esse é muito mais do que uma simples observação. É uma ação, é um convite, quase uma convocação para um despertar coletivo. E a reflexão que fica para a gente é essa. Se a gente trouxer isso para a nossa própria realidade, para o nosso mundo, o que, ou talvez quem, precisa urgentemente ser despertado?